Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Estamos em março de 2020 e hoje é um dia histórico. Pela terceira vez na semana, a bolsa foi interrompida pelas quedas, A partir de 10%, que ela cai no mesmo dia, ela é interrompida por meia hora. Inclusive no dia de hoje ela foi interrompida pela segunda vez porque baixou mais de 15%. Então teve a segunda parada no mesmo dia. E ela vem caindo desde a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas deu uma queda muito grande. Aí quinta-feira e sexta-feira subiu um pouquinho e depois veio desabando de novo, A partir de segunda-feira aí veio aquelas quedas, aí no outro dia sobe um pouquinho e mais quedas e hoje, nessa quinta-feira, dia 12 de março de 2020, uma queda estrondosa. O índice da Bolsa de Valores está abaixo de 70 mil pontos. Há pouco tempo atrás chegou a 116, até 118 mil, ou seja, está quase pela metade. É claro que o governo vai colocar a culpa no coronavírus, exclusivamente. É claro, o coronavírus influenciou porque as empresas aéreas todas estão praticamente quebrando. As ações das empresas aéreas estão extremamente baixas com o fechamento da Europa, dos Estados Unidos fechando a Europa, com as declarações do Trump, que agora passageiros da Europa não vão desembarcar nos Estados Unidos por causa da pandemia, que agora virou esse coronavírus. Mas nós também sabemos que os brasileiros estavam colocando suas expectativas muito altas, muito lá em cima. Os ignorantes, é claro, os trouxas, porque quem sabe a realidade política do Brasil e econômica sabe que o Brasil não tinha a menor chance de crescer. Pelo contrário, a tendência é de regressão da economia, a economia vai regredir. Simplesmente porque a economia interna está totalmente destruída, Estamos acelerando para o subemprego e as políticas econômicas são voltadas simplesmente apenas para os milionários e bilionários, deixando a população classe média imbecil que se acha rica mais pobre ainda. E o reflexo a gente está começando a ver também nas ações, E vamos ver isso nos salários, vamos ver isso na indústria, em todos os setores. Porque agora é uma questão de dominó, Uma peça vai derrubando a outra e para a população miserável, isso é uma coisa muito boa o que está acontecendo. Porque o miserável ele já passa fome, ele já está acostumado com isso mesmo. E se a economia estivesse bombando e explodindo, também não ia fazer diferença nenhuma. O cara ia passar fome e sofrer. Agora, com esses acontecimentos aí na economia mundial, algumas pessoas aí da classe média imbecil talvez tenham um pouco de visão do que realmente está acontecendo e de quem eles realmente são, porque eles estão perdendo muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas da classe média investiram na Petrobras, por exemplo, compraram ações. E as ações valem R$30 cada ação. Geralmente eles compram 1000 ações, então compra 1000 ações, R$30.000. Simplesmente no prazo de uma semana, esses R$30.000 hoje valem 11, 12 mil, porque o valor caiu das ações. Esse é um exemplo de uma empresa. Quem investiu em empresas de aviação ou turismo está numa situação ainda muito pior. Porque a questão da Petrobras a gente sabe que tem aquela questão da Rússia e da Arábia Saudita, Mas isso derruba todas, bancos e todos os tipos de ações. Derruba tudo. E é interessante ver que quando teve a primeira queda na quarta-feira de cinzas, teve uma queda grande, no dia seguinte deu uma forte alta. Mas as pessoas não entendem o que significa isso. Outra coisa que as pessoas acham, e ainda tem cara fazendo vídeo aí, cara famoso fazendo vídeo falando sobre isso, porque teve a maior alta dos últimos anos, no dia seguinte a queda. Mas ele esquece de falar para você que ainda acredita nisso, que talvez seja um trouxa, que se uma ação vale 20 e cai 50%, ela vai para 10. E se ela sobe 50%, ela vai para 15. Ela não voltou para os 20. Então não adianta, ela tem que subir 100 para voltar ao que ela era antes. E aí muitos pensam que não, ela subiu de novo 50% e não adianta. A partir do momento que amanhã as ações subirem 10, 20%, elas vão subir 10, 20% do valor pequeno. A ação da Petrobras vai subir 10% em cima de R$10. Então vai dar R$1. Mas ela caiu em cima de R$30. Ela caiu 50%. Mais de 50%, Que se ela valesse 15, era 50%. Então os valores para retornar aquele valor que era antes tem que subir muito mais. Ou seja, essas pessoas vão ficar muito tempo sem o dinheiro delas. Se elas aguentarem segurar as suas ações, não vender. Porque trouxa é o cara que vende agora,
A não ser que ele esteja desesperado precisando de dinheiro, mas se ele não estiver desesperado precisando de dinheiro, se ele vender a ação agora, ele está morto. Mas até esse vídeo não é nem para falar sobre isso. O tema central desse vídeo, esse foi só um contexto que eu coloquei para explicar, é com relação aos investimentos. A gente vê muito os governantes falando sobre esse negócio de investimentos internacionais, investidores internacionais. Vamos fazer o país bom para o investidor internacional, para atrair o dinheiro do investidor internacional. E agora, quem não é cego está vendo que isso é uma furada, que é uma palhaçada. Porque o investidor internacional, a multinacional, ele vai colocar o dinheiro aqui para tirar dinheiro da gente, para tirar riqueza. O cara coloca 1 bilhão aqui para levar embora 1,5 bilhão, 2 bilhões. Ele não vai colocar 1 bilhão aqui para desenvolver, ele quer levar embora, quer especular. E aí quando acontece crise, ele tira o dinheiro daqui. Então, que se fodam os investidores internacionais. O Brasil não tem que fazer nada para eles, não tem que melhorar para eles, não tem que facilitar para eles, porque eles estão querendo vir aqui para sugar. A política tem que ser fortalecer o brasileiro, fortalecer o mercado brasileiro, dar condições para a população consumir, dar condições para a população produzir, para o mercado interno, fortalecer o mercado interno, proteger o mercado interno, assim como a China fez e faz, protege as suas indústrias, o seu patrimônio, e hoje está aí desbancando os Estados Unidos. E essa crise que está acontecendo agora pode ser a guinada, a virada, a China ultrapassar os Estados Unidos, porque muito possivelmente ela vai passar por essa crise mais rápido, inclusive pelo coronavírus. Já estão avançando bastante com relação a isso. E o Brasil não, o Brasil está refém, estamos refém do que está acontecendo no mundo. E as consequências podem ser drásticas. Tudo para agradar o investidor internacional, que agora está indo embora e já levou o dinheiro. E você, trouxa, que ficou aí achando bom, perdeu. E é isso aí, galera. É isso que eu queria falar. Hoje é um dia histórico. Esses dias são históricos para a economia brasileira, para a questão da Bolsa de Valores. Para muitos que não têm ações nem nada, isso não quer dizer nada, não vai mudar em nada na vida, não importa. Mas para aqueles que têm muito dinheiro, aqueles investidores médios, principalmente os médios e os intermediários para alto, não os bilionários. Milionários, que esse aí sempre tem uma garantia aqui e outra ali. Mas esses aí estão amargando um dia de tristeza. E você não vai ver nada escrito luto na internet, pelo menos até então não estou vendo nada de luto. Mas se o Lula é solto, aí tá lá, luto. E agora eu quero até propor um exercício para vocês. Imaginem que essa quebra da Bolsa, essa queda, tivesse sido na era do PT. Só imaginem isso, se tivesse sido na era da Dilma ou do Lula, tivesse caído. Eu não sei não, mas eu apostaria que teríamos tanques de guerra na rua aí para tirar o presidente, se fosse na época do PT. Eu acho que os tanques estariam nas ruas aí. Os empresários já estariam ligando pro exército e tudo para ir para a rua e pôr tanque e tirar o PT. Se fosse na época, né? Então esse é o exercício que eu peço que vocês façam aí. Põe nos comentários aí o que vocês acham que aconteceria se fosse na época do PT que tivesse caindo a bolsa desse jeito, igual tá caindo agora. Tá acabando. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!